Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com o assunto amostragem, um assunto extremamente importante nas pesquisas científicas. Mas é sabido que de uma forma geral, as populações na qual a gente deseja investigar, normalmente são grandes demais. Aí o que devemos fazer? Devemos trabalhar com as amostras retiradas da população de interesse. Agora tem um detalhe para a gente relacionar. Para que os resultados obtidos numa amostra possam ser generalizados para a população, isto é, para que seja possível então fazer inferências válidas, a amostra deve ser representativa da população. Agora, a construção da amostra, ela compreende a identificação de qual a população alvo que tu quer trabalhar, a escolha dos métodos de seleção dessas amostras e a determinação da dimensão da amostra. Este último item nós iremos trabalhar na nossa próxima aula, que é a determinação do tamanho mínimo da amostra. Então, quando nós falamos nas questões de inferências, então temos que lembrar que a pesquisa é dividida em três partes, a estatística, A coleta de dados, a análise desses dados e as decisões. A análise desses dados é que ele cita, que é a tal de inferência estatística. Então, a inferência estatística são os testes que serão aplicados para os dados para que possamos tirar as decisões. Aqui temos que lembrar duas definições, O que é população, o que é um conjunto de elementos na qual estou estudando e pode ser pessoas, podem ser animais, podem ser coisas, tipo lâmpadas, vida útil da lâmpada e tudo mais. E a amostra nada mais é que um subconjunto desta população. Então aqui nós temos um exemplo, Uma cidade, moradores de uma certa cidade, e a amostra serão quem? Os moradores dessa cidade. O exemplo de agora é uma pesquisa eleitoral. Então nós temos aqui o Brasil, composto pela quantidade total de habitantes, e a nossa amostra. Normalmente a amostra nas pesquisas eleitorais é em torno de 3 a 4 mil pessoas. Mas esse dimensionamento da amostra nós veremos no próximo vídeo, correto? Então, o que acontece nesse tipo de pesquisa? Temos o resultado da amostra, que chamamos aqui de P, e nós queremos colocar esse resultado para a população, que nós chamamos de π. Então, o que é que vai ser esse π? Vai ser o P da amostra mais ou menos o erro amostral. Este erro nas pesquisas eleitorais gira em torno de 2 a 3%. Nas pesquisas da área da saúde, pode girar em torno de 5%. Agora, temos uma diferença, entre um censo e uma amostragem. O censo trabalha com todos os elementos da população, ninguém fica de fora. Já uma amostragem, a gente vai ter alguns elementos escolhidos da população para participar dessa pesquisa, certo? Por que se faz a amostragem ao invés do censo? Por questão de economia, por questão de tempo, por questão às vezes da população ser muito grande, que chamamos aqui de população infinita. Também temos aqueles testes que são destrutivos, e aí nós não queremos destruir com toda a população, correto? Então, a amostragem ela é utilizada devido a alguns fatores relacionados aqui. Então, olha aqui, amostragem por questão de economia, rapidez no processamento, testes destrutivos. Agora, quando fazer o censo, Quando trabalhar com todos os elementos, quando nós tivermos uma população pequena, quando nós precisamos que os resultados sejam exatos e também quando nós já dispomos de alguns dados da população. Então, população pequena, característica fácil de mensuração, às vezes é uma medida, é uma pergunta rápida de sim ou não, uma resposta única, e necessidades de uma alta precisão. Aí usaremos o censo. Aqui nós temos uma questão de mostrar que a amostragem ela deve ser representativa.
Então, se na minha população eu tenho um percentual de masculino e um percentual de feminino, na minha amostra esse percentual tem que continuar o mesmo, certo? Então, nós não podemos ter mais pessoas do sexo masculino escolhidas da minha amostra do que sexo feminino. Por quê? Porque a população é composta por mais pessoas do sexo feminino. Bom, agora aqui nós temos um exemplo de uma amostra não representativa. O que notamos que a população nos dá a informação de que 70% são fumantes, não fumantes e 30% são fumantes. Já na amostra ficou meio a meio. Então notamos que essa amostra não é representativa da população. Para ser o mais correto, na amostra nós teríamos que ter 7 não fumantes e 3 pessoas fumantes. Aí sim nós teríamos uma amostra representativa. Então vamos mostrar agora alguns tipos de amostragem. O primeiro é a amostragem aleatória simples, que é também chamada de amostragem randomizada. É quando os grupos utilizados no experimento têm os seus integrantes escolhidos de uma maneira aleatória. Pode ser por sorteio, por uma tabela de números aleatórios. Então tem que ser feito o quê? Um sorteio dos elementos participantes do meu trabalho. Então aqui temos uma figura que mostra que qualquer elemento da população ela tem a mesma chance de ser escolhido. E na amostragem aleatória simples, temos que ter uma população homogênea, tem que existir uma listagem para que possamos fazer o sorteio na escolha da amostra. Já na amostragem estratificada, e muito utilizada essa amostragem nas pesquisas eleitorais, a gente pode dividir o grupo entre masculino e feminino, entre faixa etária, entre faixa de escolaridade e entre outras situações. Na amostragem estratificada, a população ela é heterogênea. Pensa no caso masculino e feminino. Agora, dentro de cada extrato são homogêneas, porque dentro do masculino é só homens, dentro do feminino é só mulheres. E aí nós escolhemos de uma forma aleatória ou até sistemática os elementos participantes de cada um dos extratos. Todos os extratos precisam estar representados na amostra. Então aqui temos um exemplo que temos na população 60% de alunos, na amostra 60% de alunos. Professor e servidores 20% cada, na amostra 20% cada. Isto é uma amostragem estratificada, dividida em aluno, professor e servidor, e proporcional. O percentual que eu tenho na população é o percentual que eu tenho na minha amostra também. Já na amostragem sistemática, os elementos são ordenados, são colocados em fila, são fichários, e a gente vai retirar de uma forma periódica, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. A vantagem é que é extremamente fácil. O problema é que podemos ter ciclos de variação. Então, notamos aqui, nós temos uma fila, e na fila nós pegamos de 20 em 20. Pegamos o 8, depois o 28, o 48, o 68 e assim sucessivamente. Já na amostragem por conglomerados, que é utilizado também nas análises de pesquisas eleitorais, nós temos vários extratos, E alguns deles são escolhidos. Notem no desenho que nós temos 4 escolhidos. Dentre os 4 escolhidos, nós escolhemos alguns elementos de cada um dos extratos. Então, isso é uma forma por conglomerado, o que significa dizer que alguns extratos não vão participar da pesquisa. Por quê? Porque nós temos uma população muito grande. Então, aqui nesse exemplo, nós temos então um estado dividido em várias regiões, várias cidades. Essas cidades são divididas, por exemplo, em bairros. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cidades, que são as 5 cores diferentes. E dentro dessas 5 cidades nós temos os bairros. Alguns serão escolhidos
para participar do trabalho. Algumas cidades participarão do trabalho, outras não, e dentro das cidades escolhidas, alguns bairros serão escolhidos e outros não. Aqui um exemplo de uma cidade dividida em 5 bairros, na qual foram escolhidos os bairros 1 e 5, e dentre esses bairros escolhidos algumas casas. Então temos que tomar cuidado com a escolha da amostra, temos que ser imparcial, porque todos têm a mesma probabilidade de ser escolhidos, tem que ser representativo, né? E cuidar com a questão do tamanho desta amostra, que veremos isso num vídeo seguinte. Temos que cuidar também que o tamanho da amostra e o erro amostral trabalham em sentidos contrários. À medida que a gente quer um menor erro amostral, teremos um maior tamanho de amostra e vice-versa. E quanto que eu devo amostrar? Vai depender muito do que nós estamos precisando. Maior precisão? Precisamos então uma maior amostra. Um menor tempo, eu tenho um tempo muito curto para dar a resposta, então meu N vai ser pequeno. Eu tenho menos recursos, então meu N vai ser pequeno. Então ela depende de alguns fatores. Agora, o quanto amostrar? Não podemos ter amostras grandes demais porque desperdiçam tempo e dinheiro. E não podemos ter amostras também pequenas demais porque vão nos levar a resultados não confiáveis. Agora, como descobrir o tamanho mínimo da amostra? Então, é um assunto extremamente importante nas pesquisas e vai ser alvo do nosso próximo vídeo e, portanto, espero vocês por lá. Certo, gente? Até mais!